Glória a Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, lá 1 Samuel capítulo 17. Hoje é a última mensagem que fecha então essa campanha de oração. Todo impedimento vai cair por terra, ou já caiu, né, irmãos? Em muitos casos a gente já tem testemunhos de que o impedimento já caiu por terra. E se o seu impedimento, o que você tem colocado diante de Deus não caiu, vamos crer, quem sabe hoje, quem sabe nessa semana, você vai poder também contar o testemunho. Capítulo 17, 1 Samuel. Quero ler só o versículo 32. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Aleluia. Quem já encontrou aí, diga amém. Aleluia. Então, continue procurando aí. Quem ainda não encontrou, eu quero dizer que no final a gente vai fazer a oração para que Deus conceda um milagre. Separamos aqui 7 cadeiras que são simbólicas. Essas 7 cadeiras são simbólicas e elas estão aqui enfileiradas para que você possa se assentar nesta cadeira, né, usando a sua fé. Você já vem preparado: estou doente, estou enfermo, estou lutando contra uma doença, e quando o pastor fizer o apelo, eu quero me assentar nessa cadeira para receber o milagre. É uma disposição mental, né? É uma disposição já dentro de você, e que no final essa oportunidade é concedida. Aí você usa a sua fé e vem. Ah, pastor, mas nem sempre eu consigo um lugar. Vem mais para frente, senta mais aqui na frente, fique mais próximo da cadeira, e aí você vai ter o lugar. Mas se você não conseguir assim mesmo, você fica aqui próximo da cadeira, usa a sua fé. Você se ajoelhe, né? Ou você deite no chão, ou você se aproxima de quem está próximo da cadeira, ou você receba a oração. Nós já separamos aqui o azeite. O irmão Tarcísio está responsável pelo azeite, está separado para orar por você. A Bíblia fala também que os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja, a palavra presbítero também usada como ancião, os anciãos da igreja vão ungir com óleo, e o doente será curado, né? A palavra de Deus, ela diz enfaticamente, ela não fala assim, pode ser que seja curado. Não, o doente, uma vez que foi ungido com azeite, ele sai daqui curado. E aí é a fé, é você crer. Então tem a cadeira do milagre, tem o óleo do milagre, né? Podemos dizer assim, porque tudo que está relacionado a Deus tem milagre. Então, se a cadeira está aqui na igreja consagrada, tem milagre. Tem milagre ao sentar na cadeira. Se tem azeite consagrado, o azeite foi colocado com esse propósito, então tem milagre também através do azeite. E tudo isso é por causa do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. O milagre vem por causa do nome de Jesus. Então, nós temos aqui no final, irmãos, o propósito de orar pelo irmão Severino. Está aqui o pedido de oração, e foi internado lá no Hospital da Posse. Então a gente vai clamar aqui. E também quero orar pelo Edson. Está aqui um pedido de oração por Edson, que também está muito resfriado. E aí a gente levanta o clamor por essas pessoas que estão enfermas, e algumas estão internadas. Também hoje de manhã oramos pelo Pedro, né, filho do Romilton e da Letícia, e a gente continua nesse clamor agora à noite também, tá? Só para fazer aqui situando aí os pedidos de oração, para você nos ajudar daqui a pouco. Cada um aí nos ajude nesse propósito de oração. Se você tiver alguém, pastor, eu esqueci, não teve como colocar o nome, na hora da oração de intercessão, você vai pensar nessa pessoa, tá? Se for da sua família, for alguém conhecido, então vai ter essa hora da intercessão, você pensa nela aí. Capítulo 17, só
o verso 32. Quem já encontrou aí, diga amém. Diz assim a palavra: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aleluia. Não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Eu não quero detalhar toda essa história, até porque a maioria aqui já sabe a história de Davi enfrentando o gigante, usando uma funda, e a pedra foi certeira, cravou na testa, o gigante caiu no chão, Davi foi lá, cortou o pescoço e venceu a batalha. O exército filisteu, apavorado, fugiu do exército de Israel, e foi uma grande vitória. E aí você conhece essa história, não só por pregação, mas tem novela, né? Tá aí retratando essa história, tem filmes, e eu creio que todo mundo aqui já está sabendo dessa parte que eu não preciso detalhar. Eu quero entrar direto em alguns ensinamentos, algumas revelações de Deus na palavra que envolve essa história. Em primeiro lugar, claro que tem muita coisa que não dá para abordar num dia só, e nem nesse tempo que a gente tem. Mas algumas coisas eu creio que Deus tem para a gente aqui hoje. Em primeiro lugar, você vai reparar que Davi, em nenhum momento, se dirigiu ao gigante, chamando ele de gigante. Vou repetir. Em nenhum momento, Davi se dirige ou menciona o gigante, chamando ele ou o chamando de gigante. Isso já é um ponto a considerar hoje. Porque a maneira como você encara o problema, ou você enaltece o problema, ou você engrandece o problema, ou você diminui o problema, ou você reduz o problema. Então, eu já aprendo uma grande lição aqui com Davi, que em toda a narrativa bíblica em que ele vai se dirigir ao gigante, ele vai falar sobre o gigante, em nenhum momento ele chama o gigante de gigante. Como é que você tem chamado o seu problema? Como é que você tem chamado a sua dificuldade, a sua barreira, o seu impedimento? Você está falando que é um grande problema? Você está falando, olha, eu estou enfrentando uma luta muito grande. Aí nessa noite, você aprende que o gigante não tem que ser tratado como gigante. Que o problema grande, eu não estou dizendo que o problema não seja grande, irmãos. E eu também não estou dizendo que o gigante não era gigante. Todo mundo via que o cara era gigante. Mas o problema é que Davi olhava para ele e não via o gigante. Davi não olhava para ele e declarava que era um gigante. Então eu aprendo a primeira revelação de Deus aqui hoje. Não trate o seu problema enaltecendo, engrandecendo, colocando como uma coisa grande. Porque a palavra de Deus nos ensina que grande mesmo é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então a Ele eu vou enaltecer, a Ele eu vou engrandecer, a Ele eu vou declarar: grande é o Senhor. E aí a gente vê Davi, em nenhum momento ele diz que grande é o gigante, mas Davi, quando descreve o salmo, ele diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, né? Grande é essa canção, é o Senhor e muito digno de louvor. Está baseada no Salmo, né? Então Davi, ele aprende a não tratar o problema enaltecendo, agigantando, aumentando. E até eu imagino, irmãos, que Davi, ele teve essa postura, né? Ele se colocou dessa maneira. Eu acredito que Davi, ele aprendeu uma lição com os espias lá da época de Josué e de Calebe,
quando eles foram para lá vigiar a terra, espiar a terra, e quando eles voltam, eles vêm com um relatório dizendo assim: nós vimos gigantes, nós vimos gente grande, um exército poderoso, enaltecendo o inimigo. 10 espias só enaltecendo o inimigo. E isso o que fez? Isso desfaleceu o coração do povo. Está lá em Números, capítulo 12, 14, está lá. Esse relato bíblico vai dizer que o relatório dos espias enaltecendo o inimigo, falando: olha, eles têm exércitos poderosos, olha, quando nós olhávamos para eles, parecíamos que nós éramos gafanhotos, nós éramos tão pequenininhos diante deles e tal. A Bíblia vai dizer que isso desmaiou o coração do povo. O povo desfaleceu. Por isso que Davi fala assim: não desfaleça o coração de ninguém. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Quando ele ia falar gigante, aí ele fala: não, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Que ele pode ser gigante, mas ele não é maior do que o nosso Deus. Oh, aleluia, ele pode ser gigante, mas não é maior do que o nosso Deus. Então Davi, ele me ensina aqui essa lição que eu compartilho com a igreja hoje. Não enalteça o problema, não exalte o problema, não engrandeça o problema. Pare de usar a expressão: estou numa luta grande, estou numa prova grande. Pare de usar essas expressões, porque a boca fala o que está cheio o coração. E o pior de tudo é que quando a boca fala, você desmaia quem está ao teu redor. Você desmaia, faz o coração desfalecer de quem está ao teu redor. Porque quando você guarda só para você, só você fica com o coração desfalecido, mas quando você fala, você desfalece o coração de quem está ao teu redor. Então nessa noite eu aprendo com Davi: o filisteu é o gigante, mas eu não chamo de gigante, porque é aquilo que eu engrandeço, é aquilo que eu temo, é aquilo que eu reverencio, é aquilo que eu me dobro, que eu me submeto, é aquilo que eu engrandeço. Então se eu engrandeço só o Senhor, é a Ele que eu reverencio, é a Ele que eu temo, é a Ele que eu adoro, é a Ele que eu venero, é a Ele que eu me dobro, é a Ele que eu fico subjugado, é só por Ele. O domínio é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, é o Senhor, aleluia. E quando nós estamos tão cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, porque, irmãos, uma coisa que eu tenho que falar aqui, evidenciar, é que nesse momento aqui, que Davi está fazendo esse tipo de declaração, em que ele não está enaltecendo o inimigo, está todo mundo falando de gigante, todo mundo, irmãos, falando de gigante, e ele está falando filisteu. Ele usa a expressão também incircunciso filisteu. A palavra incircunciso é uma expressão em que ele define assim: esse camarada aí, que todo mundo chama de gigante, que é filisteu, ele não tem aliança com Deus. Então Davi também se dirige ao gigante, não chama de gigante, mas acrescenta essa palavra: incircunciso filisteu, teu servo pelejará. Quem é este incircunciso filisteu? Então Davi, ele acrescenta esse outro nome ao gigante. Não chama de gigante, agora ele chama de incircunciso filisteu. Ou seja, ele está dizendo: esse aí não tem aliança com Deus, eu tenho. Eu posso ser menor do que ele, mas eu tenho aliança com quem é maior. Oh, aleluia. Você pode ser menor diante do problema que está à sua frente, diante do impedimento que está à sua frente, mas você tem aliança com quem é maior. Maior do que o problema, maior do que a enfermidade, maior do que qualquer demônio do inferno. Você tem aliança com quem é maior. E porque você tem aliança com quem é maior, você se torna a maioria, você se torna mais forte, porque o Senhor te fortalece. A palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando Deus está na sua vida, cheio de Deus, você tem aliança com Deus, e aí o problema, seja ele qual for o problema, qual for o tamanho do problema, você tem alguém que é maior, você tem uma aliança com quem é maior, e aí o problema, ele cai diante de você. Então, não apresente o problema grande para Deus, apresente o Deus grande ao seu problema. Não apresente o grande problema ao Senhor, mas apresente o grande Senhor ao seu problema. Ao Deus grande, ao Deus poderoso. E Davi, eu acredito que ele aprendeu isso com os espias, que foram lá e enalteceram o inimigo, e Josué e Calebe foram os que se destacaram, foram os vitoriosos, foram os heróis, foram os que permaneceram, porque todos os outros, eles caíram no deserto, mas Josué e Calebe, eles possuíram a terra prometida. E por quê? Porque eles não enalteceram o inimigo. Calebe foi aquele que falou, aquele que transmitiu. Ele falou assim: o que vocês estão fazendo? Desanimando o povo. O Senhor, se Ele se agradar de nós, Ele nos porá na terra prometida. Ele nos colocará na terra prometida. E não tem gigante, não tem exército, não tem inimigo que consiga impedir. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar na terra prometida. A palavra de Calebe foi tremenda. Só que o estrago já estava feito, né? Então, por conta daquela situação, o povo teve que peregrinar 40 anos no deserto. Pelos 40 dias que foram os espias lá espiarem a terra, Deus falou, então, 40 anos no deserto, por conta do estrago que foi feito, porque o povo ficou com o coração desmaiado pelas palavras que foram pronunciadas pelos 10 espias. Então, nessa noite, eu quero destacar qual é o seu posicionamento diante dos impedimentos. Você não pode se intimidar. Eu considero aqui também, com base nesse versículo, eu considero também que Davi, ele teve coragem, e essa coragem não vinha dele. Você sabia disso? Porque no capítulo anterior, no capítulo 16, tem algo que aconteceu, que se você está com a Bíblia aberta, você pode conferir aí, o que aconteceu com Davi antes. Davi não está sozinho não. Por que Davi se levanta? Por que Davi se dispõe a enfrentar o gigante? Por que Davi não chama o gigante de gigante? Olha aqui, está no capítulo 16, versículo 13. Foi isso aqui que fez diferença, irmão. E é isso que nós temos falado aqui na igreja. E é isso que nós vamos pregar todo domingo na igreja. O que, pastor? Mostra aí na Bíblia. Vamos lá, vamos para a Bíblia então. Capítulo 16, versículo 13. Então Samuel, o padrinho de batismo no Espírito Santo, Samuel, porque tem sempre alguém para ungir, tem sempre alguém para orar, tem sempre alguém para interceder, tem sempre alguém para clamar, tem sempre alguém para servir de encorajador, para você ser batizado no Espírito Santo. Então Deus mandou Samuel lá para isso. Deus falou assim: Samuel, vai lá, procura Davi, porque eu tenho um rei lá, e esse rei precisa do Espírito Santo, porque ele não vai reinar na força dele, ele não vai fazer a obra de Deus na força dele, ele vai fazer a minha obra na força do Espírito Santo. E é isso que faz a diferença, irmãos. Porque quando você vai orar, você não vai orar na sua própria intelectualidade. Você vai orar no poder do Espírito Santo. Quando você vai pregar, você não vai pregar na sua intelectualidade. Você vai pregar no poder do Espírito Santo. Quando você liderar alguma coisa, você não vai liderar na sua capacidade. Porque se fosse assim, nós não seríamos igreja. Nós seríamos uma empresa. Empresa da Igreja Batista Nova Filadélfia, mas a gente não é uma empresa, a gente não funciona na capacidade humana, a gente não funciona na intelectualidade humana, a gente funciona no poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que faz toda a diferença.
E aqui, por isso que Deus manda Samuel ir lá, porque o governo, o governante, o líder, ele não pode ir na sua própria capacidade. Então, por isso que Deus faz essa mobilização e fala para orar, vai lá, ora por ele, unge, porque eu quero derramar o meu espírito na vida dele. Olha aí, ó, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, aleluia! Desde aquele momento, o Espírito Santo veio e se apoderou de Davi. Então Davi não estava, como dizem aí, não estava puro não. Não estava só ele não. Ele estava na força do Espírito Santo. Você consegue entender por que nós precisamos do poder do Espírito Santo? Porque quando a gente não está no poder do Espírito Santo, a luta é grande, o inimigo é grande, o exército é grande, a adversidade é grande, a barreira é grande, o impedimento é grande. Mas quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, o problema é pequeno, o adversário é pequeno, a luta é pequena, porque tudo se torna pequeno diante do Deus que está dentro de você, pelo Espírito Santo. Você está cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então você consegue entender aqui o segredo de Davi. Por que está todo mundo com medo? Os valentes estão escondidos. Mas Davi fala assim: não desfaleça o coração de ninguém, teu servo irá. E esse cara não está puro não, hein? Ó, bebeu alguma coisa. Não, ele não está embriagado. Porque a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você sabe que os discípulos, quando foram cheios do Espírito, eles foram confundidos com pessoas embriagadas. Alguém viu e falou assim: o que esses homens estão fazendo nessa hora do dia? Já beberam, estão cheios de mosto, né? Mosto é vinho. Estão cheios de mosto a essa hora do dia. Aí Pedro toma a palavra. Pedro fala assim: não, varões, irmãos, nós não estamos embriagados, sendo a terceira hora do dia. Porém, o que vocês estão vendo foi o que profetizou Joel acerca do Espírito que ele derramaria nos últimos dias. Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e é isto que está acontecendo diante dos vossos olhos. Então todos que estavam ali confundiram que os discípulos estavam embriagados, porque eles tinham assim um aspecto de que não estavam puros, né? Fulano não está puro não. E alguém pensa que é loucura enfrentar o gigante, é loucura enfrentar a pandemia, é loucura enfrentar as enfermidades e vir para a igreja, é loucura. Muita gente usa o racional: não, eu estou doente, vou ficar em casa. Ah não, eu estou passando mal, vou ficar em casa. Não, irmãos, usa a tua fé, porque a fé para muita gente é loucura. Muita gente vai encarar as certas atitudes como loucura. Muitas pessoas me criticaram quando eu abri a igreja na pandemia, mas eu estava embasado. Você sabia que a única coisa que é permitida, ou que é quase que obrigatória, está aberta em tempo de guerra? Sabe o que é? Igreja. Igreja recebe refugiados. Você pode ver filme de guerra, pode ver filmes de guerras antigos, igrejas católicas, igrejas cristãs recebendo refugiados dentro da igreja, porque a igreja está aberta, a igreja não está com a porta fechada. Quem bate na porta vai encontrar a igreja aberta. E na pandemia teve gente que fechou a igreja, e fechou a igreja para ninguém morrer. Interessante que morreu gente da igreja fechada. Teve uma pessoa que veio pregar aqui e falou comigo: pastor, a minha igreja fechou na pandemia, e o pastor morreu. A gente estava indo embora para casa, estava levando a pregadora que pregou aqui, e aí a gente estava falando da pandemia, e ela falou assim: minha igreja ficou fechada todo esse tempo de pandemia, e o pastor da igreja morreu. Porque, irmão, cadê o nosso Deus nessa hora? Cadê a nossa fé nessa hora?
Cadê, irmãos? Na hora de falar é fácil. Na hora de dizer Deus é fiel, é fácil. Na hora de dizer Deus é poder, é fácil. Na hora de dizer Deus é milagre, Deus faz maravilhas, é fácil. Eu quero ver na hora que a gente é colocado na parede e aí recebe um confronto. Agora eu quero ver a tua fé. Agora eu quero ver se você confia no teu Deus. Então o gigante, irmãos, era uma loucura. Davi, o pequeno Davi, enfrentar aquele gigante de maneira racional, nós encararíamos isso como loucura. Saul chegou a falar: você não pode. Está aqui, ó, versículo 33. Se você puder, leia comigo. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Loucura, Davi. Você ainda é um moço, você não sabe nada de guerra. E esse camarada, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, esse camarada já estava aprendendo a guerrear. Porque ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você ainda estava no ventre da sua mãe ainda, em formação, e ele já estava aprendendo a guerrear. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então, racionalmente falando, irmãos, é loucura. É loucura. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. É loucura. É loucura abrir a igreja na pandemia. É loucura falar para o enfermo vir para a igreja, doente, quebrado, com febre. Não, é loucura, vai piorar a situação. Para muita gente, irmão, a gente está usando muito o racional. E se a gente usasse o racional, sabe o que a gente ia fazer? Aqui nesse texto aqui, ó, nessa passagem, usando o racional, pega a camisa de força aqui e amarra esse garoto que ele está doido. Como é que ele quer enfrentar esse gigante, que é um guerreiro desde a sua mocidade? Ele é um garoto que não sabe, mal saiu das fraldas, é o que o pessoal fala. Pega a camisa de força e amarra esse garoto aqui para ele não cometer a loucura, que vai ficar pior. Se ele enfrenta e ele morre, a coisa vai ficar pior. Então vamos segurar esse camarada numa camisa de força. Porque a razão, irmão, a razão, ela nem sempre ela vai contribuir para o operar de Deus. Eu não quero aniquilar totalmente a razão, o raciocínio lógico. Eu não quero dizer que não presta, que não vale, que a gente tem que colocar isso de lado, que a razão não funciona. Mas, irmãos, eu vou dizer para vocês como que a gente tem que usar a razão. Desde o momento que a razão não confronta a nossa fé, eu uso a razão. E eu já falei aqui para os irmãos que é muito fácil a gente ter esse parâmetro. O problema é quando a gente quer usar a razão sempre. É muito fácil. Quando eu vou no mercado para escolher o arroz que eu quero levar para minha casa, eu vou usar a razão. Eu vou usar a razão. Eu não vou me ajoelhar no mercado. Senhor, me mostra qual o arroz que eu levo para casa. Qual é o feijão que eu levo para casa. Eu vou usar a razão. Porque são coisas que eu tenho inteligência. Deus me deu inteligência, Deus me deu raciocínio. Eu posso fazer as minhas escolhas e eu não vou ter um dano. Agora, alguém já me perguntou assim: pastor, a gente não vai ajoelhar para pedir a direção do Espírito Santo para comprar o arroz. Mas a gente tem que pedir ao Espírito Santo a direção para comprar uma casa? Ah, meu irmão, aí sim. Porque o dano, se você escolher mal, se você comprar mal, você pode ter um dano que vai mexer com todas as áreas da sua vida, inclusive a espiritual. Se você for morar no lugar onde não tem igreja, onde tem muita gente com vida leviana, a tendência de você morar nesse lugar e ser influenciado
pela redondeza, pelo lugar que você está morando, é muito grande. Então você tem que pedir direção a Deus, sim, quando você vai comprar uma casa, até quando você vai comprar um carro. Eu estou falando, irmãos, que quando a gente vai pedir direção de Deus, tem que ser em coisas que podem trazer um dano maior. Um arroz, não, se o arroz está estragado, você comprou mal, o arroz está estragado, joga fora no lixo, depois compra outro. E aí, irmãos, é coisa que não causa dano. Então a inteligência, ela tem o seu papel. A inteligência, você pode usar a inteligência em determinados momentos. A inteligência vai te poupar de você ter que usar a fé, usar a sua intimidade com Deus, a oração. Você também foi dotado de inteligência, de raciocínio lógico para fazer escolhas. Nós somos criaturas inteligentes, né? Racionais, para poder fazer algumas escolhas sem precisar orar por tudo que você vai fazer, por uma água que você bebe e você vai orar, né? Senhor, queima os micróbios, as bactérias. Porque aí você começa a partir para um lado em que você se torna uma pessoa que é considerada ali louca de verdade. Daqui a pouco vão te internar no hospício. Existe um parâmetro. E eu quero pontuar esse parâmetro. Diante do raciocínio lógico, uma pessoa não tinha condição de enfrentar aquele gigante. Um jovenzinho não tinha condição. Mas ali tem um confronto com o espírito. Porque as coisas do Espírito de Deus parecem loucura. Parece loucura. Está lá em 1 Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele está vivendo na dimensão do natural. Ele está muito no natural. Quando você começa a viver na dimensão do Espírito, e eu estou falando Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, quando você começa a viver na dimensão do Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus, começa a viver nessa dimensão, você começa a viver o sobrenatural. E é por isso que muita gente nem acredita quando a gente conta. Quando a gente fala os milagres, tem gente que não acredita. Acha que a gente está mentindo, acha que a gente está inventando. Porque o sobrenatural é isso, irmão. O que é natural, todo mundo aceita numa boa. Todo mundo aceita numa boa o que é natural. O que é natural, o que todo mundo está passando, o que todo mundo está vivendo. Mas nós não somos todo mundo. Tem um sobrenatural sobre a nossa vida. E por isso Davi, enquanto estava todo mundo escondido, Davi estava lá. Eu vou enfrentar esse incircunciso filisteu. Ô Davi, por que você não chama de gigante? Não, porque eu olho para ele e eu vejo que o meu Deus é maior do que ele. Então eu não vou chamar de gigante, eu vou chamar de filisteu, eu vou chamar de incircunciso filisteu, eu não vou chamar de gigante. Eu vou enfrentar, teu servo irá e pelejará contra ele. Aí eu encerro aqui agora, falando sobre a arma que ele usou. Davi não tinha habilidade para usar a espada, porém, ele aprendeu. Olha só a palavra que eu dei hoje aqui já. Ele podia, sabe o que Davi podia pensar? Deus me fez assim, para usar só essa tiradeira. Vou aprender não, Deus me usa só com a tiradeira. Vou aprender a usar a espada não. Vou aprender a usar armadura não. Não vou aprender a usar lança, não, nem escudo. Deus me deu o dom de usar a tiradeira. Então Deus vai me usar do jeito que eu sou. Davi, ele se aperfeiçoou. Davi não ficou na mesmice. Ele podia ser um grande atirador de pedra até o final da sua carreira. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi um grande soldado que manuseava a espada e que manuseava a armadura. Então aqui nesse momento ele nem sabia usar. Colocaram uma armadura nele, ele não conseguiu nem andar com a armadura, porque tinha que ter habilidade para isso. Mas sabe o que ele colocou no coração dele? Uma pessoa cheia do Espírito Santo pensa assim: eu vou aperfeiçoar e um dia eu vou usar uma armadura. Eu vou aperfeiçoar, me aperfeiçoar e um dia eu vou pregar na igreja.
Eu vou me aperfeiçoar e um dia eu vou liderar uma célula. Eu vou me aperfeiçoar e um dia eu vou orar lá na frente. O pastor vai chamar e eu vou orar lá na frente. Não fico com medo apavorado. Eu morro de medo se o pastor um dia me chamar para orar. Não, um dia eu vou orar lá na frente. Eu vou me encher do Espírito Santo. Eu vou me aperfeiçoar. Eu hoje não uso armadura. Eu hoje não uso a espada. Eu nem sei usar. Colocar armadura em mim, eu não sabia nem andar direito. Mas um dia eu vou usar armadura. Um dia eu vou usar a espada. Um dia eu serei um guerreiro. É assim que você tem que pensar. Porque assim pensa quem é cheio do Espírito Santo. Davi está cheio do Espírito Santo. No momento ele não pode usar armadura, mas ele não fica acomodado. Ele pensa assim: um dia eu vou usar, um dia eu serei um guerreiro, um dia eu serei um soldado. E é isso que vai evidenciar alguém cheio do Espírito Santo. Davi foi cheio do Espírito Santo. O Espírito se apoderou de Davi. E eu encerro aqui agora dizendo: irmãos, Davi usou uma funda, usou uma pedra. Não era, ele tinha 5 pedras, mas não precisou usá-las. Não houve necessidade. Uma bastou. E por que essa única pedra bastou? Porque ali tinha uma revelação, irmão, profunda. Tinha ali uma profecia. Você sabia que Jesus, ele é a pedra? Que em Isaías, o profeta Isaías falou assim, a pedra que os edificadores rejeitaram, foi a pedra que o Senhor colocou como cabeça, como esquina. Foi a pedra que o Senhor colocou como fundamento. Então, o profeta Isaías chamou Jesus a pedra, a rocha. Lá, já no Novo Testamento, no grego, Jesus fala assim: sobre esta pedra, se referindo a si mesmo, usando a palavra no grego, Petrus, ou melhor dizendo, Petra, porque quando fala Petra é rocha, quando fala Petrus é pequeno fragmento de rocha, ou uma pedra. Então, de uma rocha eu posso fazer várias pedras, e uma rocha, ela era definida como um fundamento. Fundamento é onde eu edifico a casa. Eu edifico a casa sobre a areia, ou eu edifico a casa sobre a rocha. É fundamento. Jesus se referiu a si mesmo como a pedra, ou como a rocha. Então, essa pedra, ela vai ter um exemplo, essa única pedra, ela vai ter aí um exemplo de revelação da palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia agora, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, e é o último versículo que eu leio com a igreja, para a gente orar. 1 Coríntios 10, Davi usou uma pedra, não precisou usar a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Sabe por quê? Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única pedra de salvação, de libertação. Não há outro nome, não precisa de outra pedra. Quem já encontrou Jesus não precisa procurar mais nada, não precisa procurar mais religião. Quem encontrou Jesus já encontrou a vida. Quem encontrou Jesus já encontrou a paz. Quem encontrou Jesus já encontrou perdão de pecados. Quem encontrou Jesus já encontrou o céu. Então Jesus é tudo para nós. Ele é a pedra. Por isso que foi só uma. Por isso que Davi não teve que usar uma segunda, porque salvação é uma vez só. Salvação é um Salvador só. Salvação, Jesus é o Salvador único e suficiente. Não precisa de outro. Capítulo 10. Diz assim a palavra, versículo 4. 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era... Eita, glória, fique de pé. A pedra que matou o gigante. A pedra era Cristo.
Aleluia. Você pode vir se assentar sobre a cadeira do milagre. Oh, aleluia. Você pode chegar aqui perto para receber oração. Nosso irmão Tarcísio já está com óleo na mão, com azeite na mão. Você vai receber a unção com óleo. Os obreiros, diáconos nos ajudem. São pessoas que vêm crendo na oração. A pedra era Cristo. Está aqui, ó, a pedra era Cristo. Então a pedra que derrubou o gigante. Que pedra foi aquela? A pedra era Cristo. Não precisou de uma segunda pedra. Então Jesus vai derrubar esse gigante. Qual é o impedimento? Pastor, é uma enfermidade que eu estou lutando contra ela. Então vamos pelejar agora? Davi falou assim: teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Então essa doença vai cair agora. Essa enfermidade vai cair agora. Eu não sei. O sintoma da doença, ele precisa desaparecer agora. Depois você pode fazer o exame. Porque não dá para fazer o exame aqui agora. Mas você pode sair daqui já sentindo o alívio de uma dor. Quem sabe um caroço vai desaparecer. Algo visível pode acontecer com você agora. Aí você vai para casa já se sentindo melhor. E aí sim, se você quiser fazer um exame, você vai ficar à vontade para fazer o exame, para confirmar. Principalmente se você já teve um exame anterior, que acusava lá a doença, acusava lá uma enfermidade, né? Alguma coisa errada. E você vai fazer um novo exame para confirmar que você está curado. Então vamos orar nesse momento. Se você puder colocar a mão no coração, coloque a mão no coração. Os intercessores, obreiros, para nos ajudar a orar, todo mundo aqui. Aleluia, muita gente aqui para orar. E a gente precisa de mais obreiros, precisa de mais intercessores para a gente orar por todos. Aleluia. Oh glória. Senhor da glória, nós levantamos a nossa voz aqui em oração, crendo que o nome de Jesus está acima de todo nome. Jesus é a pedra que derruba todo gigante. Nesse momento, a doença pode ser esse gigante. Nesse momento, a enfermidade que está aí perturbando essa pessoa. O gigante afrontava, Golias afrontava. E essa pessoa pode estar aí afrontada com essa doença, com essa enfermidade. Nós oramos, Senhor, também por intercessão. Nesse momento levantamos a nossa voz para orar pelo irmão Severino, pelo irmão Edson, pelo Pedro. Senhor, todas as pessoas que estão aqui intercedendo por alguém. Se tem alguém da família doente, alguém com essa virose, com essa gripe forte, causando febre, mal-estar, nós repreendemos essa doença aqui agora. Pedimos ao Senhor, vem blindar, Senhor, blinda a tua igreja, blinda a tua casa, blinda a família aqui representada, blinda, Senhor, dessa doença, as crianças que muitas das vezes são as que são logo afetadas com essas viroses. Senhor, blinda as nossas crianças, põe uma blindagem espiritual. Sim, Senhor, uma cobertura espiritual, como o Senhor cobriu a sua igreja diante da pandemia. O Senhor cobriu a igreja quando a pandemia passou, não trouxe morte, não trouxe nenhum dano. A igreja passou pela pandemia e o Senhor guardou aqueles que tiveram fé, aqueles que buscaram, aqueles que clamaram, aqueles que não se deixaram levar pelo gigante da pandemia, mas enfrentou na fé, enfrentou no Espírito Santo, no poder, na unção, e a pandemia não causou nenhum dano. Aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Aleluia,
Aleluia! Para muita gente é loucura, para muita gente que usa só a razão, não entende as coisas do Espírito de Deus. Mas quem é da fé, quem crê na palavra, sabe que Deus opera através da oração, que Deus opera através da intercessão. Milagres estão acontecendo aqui entre nós, e nós queremos glorificar a Deus pelos milagres que o Senhor já tem feito. E eu tenho certeza que Deus já está fazendo hoje aqui milagres, restaurando a sua saúde, restaurando a saúde desses irmãos que pediram oração, restaurando a saúde daquele que você está clamando aí, ó, que você está pedindo: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do irmão Severino, tem misericórdia do Edson, tem misericórdia do Pedro. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não deixa a enfermidade evoluir, não deixa a enfermidade progredir, mas a partir de hoje a enfermidade venha recuar, retroceder, e aquele que está doente vai voltar para casa são e salvo, vai receber alta. Enquanto o Senhor põe uma blindagem sobre a nossa vida, não permitindo que praga alguma chegue à nossa tenda, não permitindo que peste alguma entre na nossa casa, mas que o Senhor venha cobrir a nossa família. Cobre, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças que vêm para a igreja. Senhor, derrama essa blindagem, oh, aleluia. Davi jogou a pedra e o gigante caiu. E o interessante é que nenhum golpe do soldado, do guerreiro Golias, feriu Davi. Nós não vamos encontrar na Bíblia que Davi foi ferido, que Davi foi machucado pelo gigante, que ele recebeu um soco, que ele recebeu uma espadada. Em nenhum momento. Então Davi não sofreu dano algum, enquanto o gigante caiu por terra, porque todo impedimento já caiu por terra. A gente pode declarar: ei gigante, você vai cair. Aleluia! Que a pedra que está na minha mão